Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui na Palavra de Deus, nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, nesse capítulo 3, mais exortações de Paulo sobre igreja e organização de igreja. Tá? Versículo 1 a 5, resumidamente, diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, que governe bem sua própria casa, criando os filhos sob disciplina. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Porque a pessoa que almeja o episcopado reconhece o seu chamamento de Deus para esse nível de atuação e quer participar das ações de Deus no mundo, como está expresso lá em Lucas, capítulo 10, versículo 17 a 24, aonde, quando os 72 discípulos enviados por Jesus voltaram relatando o que tinham feito em nome dele, voltaram cheios de alegria, com uma certa ingenuidade até: Senhor, sob o seu nome até os demônios submetem. E Jesus diz a ele: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis que eu vos dei poder sobre todos os poderes do inimigo e nada vos fará dano. Alegados, contudo, não porque os espíritos malignos submetem a vocês, mas sim porque os seus nomes estão escritos nos céus. Então a ação da igreja e seu ministério é parte integrante da vitória de Cristo e suas consequências práticas nesse mundo através da igreja. Se alguém almeja o episcopado, almeja é uma esfera de liderança e de governo com muito mais responsabilidade, com muito mais peso sobre si, participar dessa obra de Deus no mundo, que é parte daquilo que Deus tem feito, que continua a fazer através da sua igreja. O reino de Deus tem uma trajetória específica no mundo, e essa trajetória é cumprida principalmente pela igreja. Não é que Deus esteja assim restrito à igreja em sua ação no mundo, mas é que na igreja estão assim realmente por assim dizer, os maiores investimentos e os resultados mais definitivos da obra de Cristo na cruz. Então, se alguém almeja o episcopado, almeja na igreja, na esfera de atuação de liderança, com grande responsabilidade, atuar em favor do reino de Deus. Excelente obra almeja, tanto por seu alcance quanto por sua responsabilidade. Depois, continuando, ele diz assim: é necessário, contudo, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, hospitaleiro, várias características que apontam para um caráter e para uma vida de família que retrate os valores do evangelho. Isso é muito importante. Porque aquele que exerce liderança da igreja deve ser um retrato de tudo aquilo que o crente deve ser em sua vida e procedimento. Paulo diz, em várias passagens, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, sede imitadores de Deus. Então, o líder, o presbítero, porque temos que entender, como já falamos antes, que a estrutura de liderança da igreja era um presbitério com funções ministeriais específicas. Então, o presbítero era o supervisor, o líder. Então, ele tinha que ser um retrato para a igreja, porque ele estava em posição de liderança, de honra, e, portanto, havia assim, uma responsabilidade muito maior sobre ele. Vejo aqui que Paulo não aponta para nenhuma característica assim eminentemente técnica, eminentemente intelectual, naquilo que são as características, naquilo que são as qualidades que o presbítero deve ter. Mas é muito mais coisa relacionada ao caráter e à vida em família. Quanto ao caráter modesto, sóbrio, hospitaleiro, até curioso, porque modesto é justamente o contrário do ostensivo. Sóbrio é aquele que tem controle de suas emoções, não é necessariamente sóbrio no sentido de não alcoólico, não bêbado, não bebedor de álcool, mas só no sentido assim, de uma pessoa que controla a si mesmo suas emoções. Simplicidade, controle das emoções, hospitaleiro, pessoa
eminentemente generosa, não uma pessoa egoísta, mas uma pessoa pronta a repartir a sua casa, repartir os seus bens com aqueles que precisam. São conjuntos de características morais que apontam para uma síntese dos frutos do Espírito que devem ser parte do caráter do presbítero. Assim como uma vida familiar também que retrate o Evangelho. Marido de uma só mulher, provavelmente um bom marido e um bom pai, porque aqui o conjunto aponta para isso. Se não governa bem a sua casa, como vai governar a igreja de Deus? Ou seja, se aquilo que ele é como pai, como marido, não é bem retratado em sua própria casa, como ele vai governar a igreja de Deus? Porque importa que aqueles que governem sua casa, governem segundo o Evangelho, com todos os seus imperativos de amor e de cuidado com sua esposa e filhos. E que cuide dos filhos para que eles não sejam acusados de serem malfeitores, desordeiros, ou coisa parecida. Se essas características fossem aplicadas hoje em dia, eu não sei, seria um filtro tremendo para a liderança da igreja. Se essas características todas fossem exigidas hoje em dia, e se fizessem um tipo de CPI de liderança e se destituíssem pastores que não cumprissem cada uma dessas exigências. Seria uma devassa, sinceramente. Porque hoje em dia, infelizmente, os equipes atuais que são colocados como norma de liderança apontam muitas vezes para uma competência e para uma excelência meramente intelectuais ou acadêmicas ou mesmo materiais. Porque pessoas que são colocadas para auxiliar a liderança da igreja, pessoas que estão na junta muitas vezes assim de finanças, que exercem certa diaconia, mesmo não usando esse nome de diaconia, mas exercem funções análogas a diálogos, pessoas que estão ali análogas ao diácono, digo assim, a função de diácono. Pessoas que exercem funções que são funções de diácono, embora muitas vezes a igreja não use esse nome, são pessoas muitas vezes de uma certa elite na igreja. Dificilmente você vai ver na comissão de finanças um pedreiro, um mecânico, vai ser geralmente uma pessoa assim, que tem empresa, arquiteto, qualquer coisa desse tipo. Então existe um elitismo muito grande nas igrejas e os pastores se enamoraram demais de sua teologia da prosperidade e têm assim elitizado o próprio exercício de liderança com uma postura mais de elite na liderança de maneira geral. Isso é colocado muitas vezes como qualidade de líder. Eu me lembro uma vez que estava em uma reunião discutindo sobre questão de excelência e percebi que o irmão estava apontando demais para características assim, de uma certa inteligência empresarial como características próprias de liderança. Características empresariais, características intelectuais, características de uma certa competência humana, de coisas voltadas assim para empresas e para a gestão de recursos humanos no âmbito de empresa. E o irmão estava fechando ali a excelência do ministério com excelência para esse tipo de coisa. E, sinceramente, fiz uma pequena observação na época. Falei, olha, irmão, se Jesus tivesse com excelência esse mesmo tipo de pensamento, se o que é excelente para nós hoje, em termos de liderança, fosse a mesma coisa que era excelente para Jesus, ele jamais teria escolhido os apóstolos que escolheu. Jamais teria escolhido os 12 apóstolos com os critérios que escolheu. Porque o que havia de excelente nesse sentido, de intelectualidade, de competência administrativa, de gerência, de empresa, em Pedro, em Tiago, em pescadores, em pessoas dos estratos mais humildes, muitas vezes, da sociedade. Então, Jesus jamais teria escolhido os líderes que escolheu se os critérios dele fossem os mesmos critérios atuais, que muitas vezes são valorizados. Me lembro de fazer um seminário, curso de liderança, onde se mencionava Eisenhower. Eisenhower, líder é aquele que faz as pessoas fazerem o que não querem e ainda gosta de fazer. Essa definição de líder de Eisenhower que eu vi no seminário. Nada a ver com as escrituras. Nada a ver com a Bíblia. O que aparece aqui nesse tipo de coisa, nessa passagem, é necessário o quê? Que o presbítero seja intelectual, que o presbítero seja dono de empresa, que o presbítero seja do extrato mais burguês da sociedade, mais rico, com dinheiro. Não. É necessário que ele seja sóbrio,
O curioso é que algumas características apontam justamente para o sentido oposto da elitização. Porque ele tem que ser simples, tem que ser hospitaleiro, modesto, temperante. Características morais. Características de alguma maneira associadas com os frutos do Espírito e com tudo aquilo que é já, desde a raiz, aquilo que descreve um crente meramente. Para depois ser exigências para um líder. Então, vamos corrigir essa impressão errada. Pessoas que estão me ouvindo agora, que são pastores, ou que vão chegar a ser pastores, atentem para essas coisas, para não ficarmos assim, replicando esse mesmo erro em gerações afora das igrejas. Não continuaremos tendo esse mesmo problema. Porque muitas vezes, uma característica que fala aqui, por exemplo, de bom testemunho. Às vezes as pessoas privilegiam tanto o extrato social da pessoa que não importa muitas vezes o bom testemunho dela, nas próprias coisas em que elas estão envolvidas como ministério às vezes. As pessoas estão na parte de finanças da igreja e eles mesmos têm processos nas costas, processos de má gestão financeira, ou associados com enganos em má gestão financeira muitas vezes. E aqui fala justamente que o candidato a presbítero, aquele que é o meio episcopado, deve ter bom testemunho dos de fora. Não pode ser uma pessoa que de alguma maneira seja criticada por sua vizinhança e de alguma maneira seja conhecido como uma pessoa de uma certa índole que repercute mal até entre pessoas do mundo. Tem que ter bom testemunho dos de fora. Não é nem a aceitação da igreja, não é a aceitação das pessoas em volta dela. Pessoas que nem são crentes. Como é a vida financeira dela? Como é o relacionamento dela com a sociedade de maneira geral? Ela é uma pessoa visível em sua honestidade, em sua sobriedade para pessoas que não são crentes? Porque isso é necessário. O testemunho que ela vai dar como presbítero está à frente do próprio exercício do cargo como competência meramente administrativa. Porque presbítero é supervisor, mas no corpo de Cristo a supervisão deve ser exercida com pessoas que realmente dão bom testemunho de uma vida integral perante o Evangelho. Porque isso é um servo de Deus, uma pessoa que serve com sua vida e importa o todo da nossa vida para o ministério. E não pelos aspectos meramente econômicos, sociais ou financeiros, como muitas vezes se exige. Pessoas espertas, às vezes, dão melhor no ministério do que pessoas de uma certa descrição. Mesmo que sejam pessoas de um baixo testemunho. Isso são distorções que acontecem, infelizmente, na igreja, e é bom que nós devamos evitá-las, se estiver em nosso poder, instituir líderes, como diz Paulo, aqui a Timóteo. Então, diz aqui no versículo 8 a 13, continuando: semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, temperantes e fiéis em tudo. Semelhantemente os diáconos devem ser o quê? Sejam respeitáveis, conservando o mistério da fé em uma consciência limpa. O fato é que o servo de Deus que está exercendo qualquer função na igreja deve ser o primeiro a dar um bom testemunho de sobriedade geral, para que o mistério da fé seja guardado e preservado em vasos de honra, em recipientes próprios, ou seja, uma vida de consagração a Deus, de bom testemunho. Os diáconos têm as mesmas exigências, não vai repetir as mesmas coisas aqui, mas é basicamente as mesmas exigências para o diácono. O diácono é uma função de serviço, é bom enfatizar isso. O presbítero na conjuntura da igreja primitiva, o presbítero era uma função de supervisão, mesmo de liderança, e o diácono era uma função de serviço, uma função auxiliar. Os diáconos aparecem lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Curiosamente, uma situação assim ruim, porque havia uma negligência na distribuição diária de alimentos que eles faziam, quando eles repartiam todas as coisas em comum lá na igreja de Atos. As mulheres que eram de fora de Jerusalém, de fora da Judeia, que eram judias também, mas eram judias da dispersão, eram negligenciados por puro preconceito por pessoas que eram judeus da gema, judeus ali de Jerusalém ou das cercanias da Judéia mesmo.
havia, infelizmente, essa situação de preconceito e os apóstolos, de comum acordo, não apenas acomodaram a situação, mas tomaram uma atitude prática de instituir pessoas que fizessem essa distribuição. Então, a função de diácono é sempre essa função de serviço. Era essa função na igreja primitiva, mas aqui permanece como função de auxiliares dos líderes. E aqui nós vemos mais uma vez a excelência da obra de Deus colocada em termos de caráter, colocada em termos de frutos do Espírito em primeiro lugar. Porque isso é o excelente para Deus. O excelente para Deus é o que está pelo lado de dentro e não o que está pelo lado de fora, como muitas vezes se expressa com conceitos muitas vezes assim de exterioridades como lugares e templos, ao invés da vida dos membros da igreja e de sua liderança, que são o verdadeiro testemunho e que são os verdadeiros elementos que descrevem e ilustram o que é de fato a igreja. Então eles têm que ser respeitáveis, têm que ser sóbrios. Eu me lembro até uma época que um jovem dizia que o pai dele em casa, na igreja era o diácono, em casa era o diabo. Fazia até uma certa paródia pela semelhança do nome de diácono e diabo, dizendo assim como era o pai dele em casa e o quão diferente ele era na igreja. E aqui, novamente, vou repetir, importa muito o que somos perante nossas esposas e nossos filhos, como pai e como marido, porque são as exigências para exercício de liderança e diaconia. Qualquer serviço, por mínimo que seja, deve ser exercido por pessoas excelentes, por pessoas que realmente são consagradas a Deus, em primeiro lugar, na sua vida pessoal, e depois como ministros para ministrar ao povo de Deus. Servir é algo distinto da obra de Deus, servir. Aqui fala do diácono como uma pessoa que serve, mas mesmo o presbítero, ele tem que ter um coração de servo, porque a base de todo servir, seja na igreja, seja na nossa casa, como pais e maridos, a base de tudo isso é o exemplo do próprio Senhor Jesus. Então, servir aqui, embora apareça o diácono como função de serviço, mas o servir deve ser a base de toda a obra de Deus e de tudo aquilo que deve estar em nosso coração, em se tratando da obra de Deus e tudo aquilo que manifestamos como parte do Evangelho em nossa vida. Também quando fala assim, semelhantemente às mulheres, não está exatamente explícito aqui, mas parece que havia também diaconismo na igreja primitiva, diaconisas, porque parece que ele fala também que as mulheres devem ter características de diaconisa, devem ser também temperantes, respeitáveis e fiéis em tudo. As mesmas exigências para as mulheres, que exercem, na minha opinião, é o que fala aqui, exercem diaconia, exercem também uma função de serviço, que não é uma função de liderança. Vamos enfatizar isso de novo. Tá? Porque anteriormente Paulo disse que a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido e tudo mais. Então, na igreja primitiva, as mulheres não tinham função de liderança. Exerciam assim, como é que eu vou dizer, excepcionalmente, exerciam alguma função. Nós vemos lá algum caso, por exemplo, de uma juíza lá no Antigo Testamento, mas isso era mais uma exceção. De maneira geral, os cargos de liderança eram reservados aos homens mesmo. Mas Febe era uma mulher que servia a igreja de Secré e era provavelmente uma diaconisa. Servia em função de serviço nesse aspecto, nessa esfera de auxílio aos líderes. Então, nessa esfera, as mulheres serviam também, acredito que sim. Tá? Depois diz lá no versículo 14 a 16, já terminando, diz assim: escreva essas coisas para que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Termina aqui com um hino, aqui praticamente, que é uma confissão de fé. Então, Paulo fala que escreve todas essas coisas com relação aos presbíteros, com relação aos diáconos, tendo delegado a Timóteo, que organize a igreja e coloque essas funções ministeriais em funcionamento nas igrejas, porque são funções que a igreja necessita em sua organização para que o seu organismo funcione bem. E ele fala, né? Escreva essas coisas para que você saiba como se deve proceder na igreja de Deus. O como e o porquê importa muito na estrutura e na vida da igreja. Tudo tem um como
E tudo tem um porquê definitivo na igreja. O Paulo escreve a Timóteo dizendo, faça desse jeito aqui, coloca dessa maneira com essa exigência. Porque é assim que se deve proceder. A igreja precisa disso, as pessoas precisam disso. A despeito de algumas pessoas que ficam falando, até pastores, curiosamente, que ficam muitas vezes desconstruindo as autoridades ministeriais da igreja, aqui se fala claramente que assim deve se proceder e assim a igreja deve se estruturar, com liderança e com ministérios de serviço. Isso é necessário para a igreja. Tá? Nada daquela anarquia de desigrejados afins. Mas aquilo que a igreja deve se manifestar também em sua estrutura para o seu bom funcionamento. Foram coisas colocadas por Deus, coisas que os apóstolos foram inspirados a colocarem para o desenvolvimento da igreja. E aqui fala, porque de como deve se proceder na igreja dele, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja não é qualquer coisa. A igreja é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que só a igreja contém? O que só a igreja contém? Só a igreja é coluna e baluarte da verdade. Só a igreja recebeu a delegação do Senhor Jesus de pregar o evangelho, de curar, de orar, de interceder. Só a igreja é o corpo daqueles que são sacerdotes e reino para Deus. Só a igreja. Governos não são isso. Empresas não são isso. Religiões não têm esse papel. Religiões não são coluna e baluarte da verdade. Não são. Embora se apresentem como uma pregação do tipo da pregação que se aceita como verdade no mundo, mas é um engano. Empresas, governos, fazem coisas na esfera social. Fazem coisas, mas não são coluna e firmeza da verdade. Não são coluna e baluarte da verdade. Não são encarregados da administração do evangelho. Nem empresas, nem governo, nem religiões. Não representam o evangelho no mundo. Coluna e baluarte da verdade é só a igreja. Portanto, quando alguém falar de igreja para você, quando você ouvir essa palavra igreja, entenda que a sua definição bíblica está para além de seus efeitos. Porque, é claro, há problemas. Há líderes que abusam, há pessoas que se enriquecem ilicitamente, há distorções, há coisas erradas feitas em nome de Deus. Tudo isso acontece. Nesse universo chamado igreja, tudo isso acontece. Mas nós temos que entender, primeiro, que o Senhor Jesus vai cuidar de tudo isso. Joio é joio, trigo é trigo. E aquilo que a igreja é no remanescente fiel, naqueles que vivem segundo o Evangelho. Tudo isso que falamos de igreja como coluna, como pilar da igreja, da verdade, aquilo que define a igreja perante o Senhor, aquilo que é a igreja, foi dado à igreja como um papel, com todas as graças correspondentes, tudo isso que foi dado à igreja, que faz com que a igreja seja o que é, tudo isso é efetivado pelas pessoas que estando na igreja, vivem segundo a palavra de Deus. Então não é como se tudo que aparece na igreja fosse coluna e baluarte da verdade. Mas, no entanto, a igreja ela é isso. Não é isso. E o que não é isso será julgado pelo Senhor em devido tempo. Por isso que Paulo fala, nada julgueis antes do tempo. Porque o Senhor Jesus trará à luz as obras ocultas das trevas. Será manifesto. Algumas coisas nem sentou. Algumas distorções nem são tão ocultas assim. De qualquer maneira, o supremo juiz, o próprio cabeça da igreja, que colocou essa graça na igreja, ele mesmo vai julgar isso. Ele mesmo vai julgar isso. Os 7.000 que não se dobram diante do joelho Baal expressam a igreja como coluna e baluarte da verdade. Confiemos nisso e sejamos essa parte da igreja, essa parte fiel. Não aqueles que, infelizmente, vão chegar para o Senhor e dizer, mas não fizemos isso, não fizemos aquilo, e o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Afastai-vos, obreiro da iniquidade. Porque a obra de Deus, com esse antecedente que está colocado para presbíteros e diáconos, de caráter e de vida com Deus, esse antecedente é o que dá qualidade à obra de Deus. A obra de Deus não é aquilo que se faz em nome de Deus. A obra de Deus é aquilo que se faz com caráter, vida com Deus, com direção de Deus. Nisso a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Expressando a obra de Deus é aquilo que de fato Deus quer que ela seja e represente no mundo. Porque a igreja tem dentro de si o quê? O mistério da piedade. A igreja tem dentro de si o encargo
de manifestar o mistério da piedade, que é a síntese de toda a trajetória do Senhor Jesus, que foi anunciada pelos profetas no Antigo Testamento, foi vivenciado como esperança por todos aqueles que vieram antes de nós. Todos os personagens bíblicos viveram o evangelho, o pré-evangelho, em esperança no Senhor Jesus, e que depois foi manifestado quando o Senhor Jesus finalmente se encarnou, foi manifestado no mundo, foi recebido na glória, porque o Senhor Jesus, depois de ter feito toda a obra de redenção, depois de ter cumprido tudo aquilo que foi vivido em esperança pelos nossos antecedentes da fé, que também anunciavam as promessas, depois de ele ter feito tudo isso, ele assentou-se à destra da majestade. E de lá ele reina, até que todos os inimigos sejam colocados como escabelo de teus pés. Até a morte será vencida em sua segunda vinda. Então essa trajetória do mistério da piedade no Senhor Jesus é a expressão da igreja como o corpo desse mesmo Senhor. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Isso é o que ela é. Isso é o que ela é. E nós também, então, devemos atentar para isso, para entendermos a igreja nesse âmbito de definição bíblica, que não é de maneira nenhuma assim negada por aquilo que de problemático muitas vezes se manifesta nela. Portanto, sejamos como presbíteros e diáconos de vida sóbria, de vida simples, para que manifestemos aquilo que é a igreja em nosso modo de vida. E assim sejamos essas testemunhas, colunas e baluartes da verdade para o nosso Deus. Sejamos essas colunas para o Senhor, para que possamos assim estar, recebê-lo dignamente em sua segunda vinda. Amém? Deus abençoe, gente.